Seja positivo. Pense positivamente. Pense que você consegue. Pense que tudo vai dar certo. Os seus pensamentos emitem ondas eletromagnéticas que atraem aquilo que você pensa. Você é um verdadeiro imã humano quando pensa positivamente ou negativamente. Cuide de seus pensamentos para que sejam bons, otimistas, saudáveis. Pois é exatamente isso que você irá atrair para a sua vida, com o que você pensa. Então, tenhamos pensamentos positivos, sejamos otimistas e felizes. Cais de partida, a vida é infinita, asas de evolução, o tempo convida-me para mergulhar nesse mar e atravessar as correntezas, sentir o mundo dentro de mim, de onde eu vim, pra onde vou e o que virá. Depois, asas dos sonhos, que os sonhos são para sonhar. Guarda pra ti o meu segredo de amar.
te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto a minha presença em tua vida. Aleluia, aleluia,
Combate ao egoísmo. Senhor, não me deixe ser presa do egoísmo. Hoje compreendo que, vendo o mundo num lance de mesquinho interesse, aniquilo progressivamente a capacidade de raciocinar e me deixo dominar pelas baixas impressões do desejo e da intolerância. Situado na satisfação do desejo de ter, de divertir, de ser compreendido, de ser amado, de ser assistido, de ser ouvido, de ser seguido, vou reduzindo a beleza e a magnitude do pensar livre e abundante. Diminuo a capacidade de compreender os outros, de confiar na vida, de confiar em ti e de me manter alegre e saudável. O egoísmo me esmaga o pensamento, faz descarregar vibrações desagradáveis no meu corpo e produz as doenças. Dá-me, Senhor, a força de vencer o egoísmo e o máximo de confiança em mim mesmo, sustentando-me a mais pura esperança, pois tenho verdadeira fé em ti. Obrigado, obrigado. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez na nossa reunião da noite, pedindo a proteção do alto, pedindo a Jesus, Deus nosso Pai, que possa proteger todos nós, pedindo também os nossos mentores, nossos trabalhadores da nossa casa, Aniceto, com todos os nossos colaboradores que aqui possam estar, pedindo força, bênçãos, que possam todos eles nos ajudar na nossa oração da noite. E que Deus esteja presente a todo momento na vida de cada um. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade maior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, assim dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixe cair em tentações, e livra, Senhor, de todo mal. Senhor é o poder e o reino, e a glória para todos sempre. E que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Que o nosso Pai Criador, Jesus nosso Mestre e a espiritualidade maior possam estar conosco, nos auxiliando no entendimento das reflexões desta noite. Hoje, dando continuidade ao que vem sendo estudado, abordaremos a questão 82 do Livro dos Espíritos, que se encontra no livro 2º, capítulo 1º, que trata da origem e natureza dos espíritos. Então, a questão 82 é a seguinte: Kardec faz aos espíritos codificadores. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? E os espíritos respondem ao Kardec: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente
ao alcance dos vossos sentidos. Kardec ainda complementa essa resposta dos espíritos com o seguinte: dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e os efeitos da luz. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Bom, diante das respostas dos espíritos ao questionamento de Kardec e dos comentários que ele faz sobre a imaterialidade dos espíritos, nós nada mais temos a acrescentar, porque são colocações muito claras acerca do assunto. O que nós podemos dizer é que nós temos dificuldade até para entender o que é o perispírito. Então, entender o espírito como matéria, para nós também é muito difícil, porque ele é composto, como nos informam os espíritos codificadores, de uma matéria quintessenciada, ou seja, muito diáfana, muito mais etérea que a do perispírito. O que sabemos é que o espírito é o princípio inteligente do universo. Ele é um ser em evolução, um ser moral, independente de ser material ou imaterial, corpóreo ou incorpóreo. Desculpa. Nós somos o espírito. Sentimos, choramos, sofremos, sorrimos, somos alegres, somos tristes. Nós temos consciência, no estado evolutivo em que nos encontramos, da nossa individualidade enquanto espíritos eternos criados por Deus. Então, o espírito é matéria quintessenciada. Ele é alguma coisa. Por isso que a expressão imaterial se entende como se ele fosse feito de nada. E sabemos, então, com informações claras, que não é assim. Incorpóreo, sim, porque o espírito não tem forma, como o vento, como a água, mas ele é alguma coisa. Ele é algo. Ele é uma criação de Deus. Então, ele não pode ser considerado um nada. Ele é alguma coisa. Portanto, ele é uma matéria diferente, muito sutil, mas matéria. Então, fica claro para nós que imaterial não é um termo adequado para definir, para explicar o espírito. O espírito não pode ser definido como um ser imaterial. Não é assim. Ele pode ser definido como um ser incorpóreo, porque ele não tem uma forma definida. Mas imaterial não, porque ele é alguma coisa, ele é uma criação. Então ele não pode dizer que ele é um ser imaterial. Mas sabemos que ele é formado de uma matéria diferenciada conforme os espíritos informam. E o espírito, quanto mais evoluído, mais ele tem autonomia para adotar a forma que ele deseja.
ele não é imaterial, ele é uma matéria quintessenciada. Miramês traz também esclarecimentos para nós. Então, no livro Filosofia Espírita, volume 2, capítulo 31, ele faz o seguinte comentário: os espíritos, como criaturas divinas, são realidades por terem sido criados. São almas nas quais despertam valores capazes de fazê-las sentir os atributos de Deus. Os espíritos são imateriais, pelo compacto da matéria que se conhece. No entanto, na profundidade do termo, eles passam a ser constituídos de matéria que escapa aos sentidos humanos, como no dizer de O Livro dos Espíritos, matéria quintessenciada. Dentro de sua pureza, esquece o estado primitivo, onde se pode ver e pegar, onde se manifesta em formas. O espírito não tem forma definida. Se podemos comparar, mesmo que seja com pálidas imagens, vamos dizer que o espírito é como a água, como o vento, que toma a forma da vasilha ou do ambiente em que é colocado. No caso do espírito superior, ele pode tomar a forma que desejar, e o seu comando é a mente. Quantas particularidades ainda é cedo para que possamos conversar e entender. Por isso é que podemos chamar o espírito de ser incorpóreo, por não ter ele precisamente um corpo, como se entende as formas. A linguagem humana é fraca para se conversar sobre os assuntos do espírito, mas toda tentativa é válida, por se entender alguma coisa acerca de assuntos de relevância como este. Que Deus nos abençoe em todos os nossos esforços que marcam um aprendizado de luz. Recorremos sempre a imagens para melhor sermos entendidos, explica o Miramês, mesmo que sejam imagens simples. Vejamos a massa de trigo para o preparo do pão, no processo de fermentação. Assim é a matéria quintessenciada nas mãos do Criador. Antes era um todo, depois o próprio tempo a separou em individualidades que Deus achou conveniente, qual a massa que se transmuta em pães, individualizada, porém carregando a mesma essência de vida e da vida maior. A massa fermentada, destacada em pedaços, vai ao forno quente, no sentido de tomar uma feição de alimento saudável. Assim é o espírito individualizado. Vai ao calor das bênçãos do Pai Celestial, para que a razão se expanda no tempo e no espaço, garantindo a sua personalidade, que caminha para novas conquistas, conscientizando-se de tudo e sentindo a necessidade de libertação, conquistando a si mesmo e assistindo no palco da consciência ao desabrochar dos valores inerentes à sua própria vida. O espírito é uma luz diferenciada que acode às suas próprias necessidades, como ajuda seus irmãos de caminho naquilo que o determinar. É uma chama divina consciente, mas a qual
ainda falta conhecer muitas coisas no que se refere à sua própria existência. Pelo menos, no estágio em que nos encontramos, há muitos mistérios a desvendar no que tange ao espírito. Os espíritos são imateriais, pelo estado de matéria que se conhece. No entanto, tudo que existe nasceu da mesma fonte divina, e desse nascimento até ao espírito ocorreram diversas transmutações de todas as ordens, para que a luz maior irradiasse no centro da vida e a harmonia se fizesse no seio da luz, obedecendo à vontade do Criador, como sendo um sol inteligente, filho de um sol maior. Bom, palavras maravilhosas que o Miramês traz para nós, né? E eu espero, então, assim, ter esclarecido, né, um pouco mais com essas colocações, né, colocações de Kardec, dos espíritos codificadores, do Miramês, né, com as imagens que ele traz para nós, que a gente tenha conseguido, né, esclarecer um pouco mais sobre essa materialidade do espírito, que não é uma materialidade comum como nós estamos acostumados a entender, matéria como nós a compreendemos hoje, agora, no nosso atual estado evolutivo, mas uma matéria muito diferente, uma matéria que os espíritos chamam quintessenciada, que é uma matéria muito sutil, que na verdade usamos, né, o termo matéria por falta de outros, por nosso vocabulário, por nossa compreensão ainda ser pequena diante da grandeza que é o espírito, que nós ainda não conseguimos compreender na sua essência, no atual estado evolutivo nosso. Mas um dia compreenderemos na sua plenitude. Desejo muita luz, muita paz para todos vocês e que Jesus nos abençoe e ilumine. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. É com alegria que cumprimento a comunidade dessa fraternidade espírita Irmão Aniceto, particularmente o nosso irmão Sérgio. E aqui estamos nesse momento para discorrer mais um assunto do Evangelho de Jesus. Então nós estaremos falando sobre o capítulo 12, itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. É um tema interessante e até porque reporta-se começa o fundamento, vamos dizer assim, dessa lição, reporta-se às leis, não é? Quando Hammurabi, ali pelos anos de 1792 a.C., já falava a respeito, né? Ele trazia a primeira lei que a história nos conta, que é o Código de Hammurabi. Ele foi um rei da Babilônia e ele regulamentou aquilo que era dito apenas por os considerados autoridade, né? E que falavam olho por olho, dente por dente. Era o princípio e ele regulamenta isso. Isso também veio depois ser apropriado por Moisés. Então Moisés, ele
apropria isso do olho por olho, dente por dente. Ou seja, então havia, para que se cumprisse entre os preceitos de direitos e deveres, havia essa ideia da vingança, né? Ou seja, olho por olho, dente por dente. Se você pisou no seu calo, eu tenho o direito de pisar no seu calo também, né? Uma coisa assim. Mas, apesar que Moisés se apropria disso, desse fundamento, ocorre que ele recebe os 10 mandamentos. E aí então tem um cunho, começa a ter um cunho diferenciado a partir do momento que desperta o homem também não apenas para a defesa dos seus direitos, mas também para apropriar-se a maneira de respeitar o próximo. Então Jesus chega, né, e apropriando disso, Jesus chega e diz assim: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas, e aí que nós vamos então trazer toda aquela exortação de Jesus. Ou seja, vocês até agora, vocês aprenderam que é olho por olho, dente por dente. Mas eu vou trazer-lhes agora uma nova realidade. Porque Jesus, naturalmente, ele estava vindo para trazer as leis naturais ou divinas. Os preceitos, então, se sobrepunham àquela coisa da terra. Não é? Então, é quando ele começa dizendo isso: vocês, em outras palavras, até agora, o que vocês aprenderam é que se alguém pisar no seu calo, você pode pisar no calo dele também, né? Mas eu vos digo para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. As palavras são muito importantes, não é? Então, quando Jesus diz isso, eu vos digo para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer, vamos entender bem essa palavra resistir. Ela significa não sucumbir-se. É uma das sinonímias que está no dicionário, não é? Por isso que o Haroldo Dias, esse grande estudioso, teve a preocupação de estudar as palavras, não é? Para poder dar um sentido real àquilo que Jesus queria dizer. Então, nós não sucumbir diante do mal que as pessoas nos fazem. Ou seja, não é sucumbir ante o mal, é não cair na sugestão do erro. É neste sentido, porque se eu revido, eu caio na sugestão do erro. Eu estou dando uma resposta, dando sequência a um processo. Daí a importância de eu não me sucumbir. Eu não serei, porque quando eu erro também, eu caio. Eu estou sucumbindo. Eu estou falhando. O objetivo daquele erro que vem para mim, como bênção para eu transformá-lo em bem, ele se perde. E eu me sucumbo. Eu caio junto com ele. Não é? Então, nesse caso, é simplesmente não revidar. Não revidar. Se alguém faz mal a você, não revide. Esse é o primeiro ensinamento nessa primeira exortação de Jesus. Aí depois Jesus fala assim: mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a face esquerda. Olha que coisa, né? Então, para a gente vamos começar a entender isso. Não é? Porque afinal de contas, o sujeito bate na minha face direita, eu vou apresentar a outra, eu vou ficar levando bolachada. É o que ele quer. Não é? Traduzindo isso também, simbolizando isso com relação às agressões morais. Ou seja, se o sujeito está me ofendendo, me vilipendiando, não é? Atingindo minha família,
e eu ainda ofereço, abro as portas da minha casa para ele chegar lá e bagunçar. Quer dizer, não é bem isso, não é? Todo gesto traduz algo bom ou ruim, naturalmente. Mas Jesus aí opta pelo que é mais útil. O que significa, para a gente retirar, porque de todo gesto, toda ação, toda situação, há uma substância a ser retirada. E aí, nesse caso, então, eu vou procurar retirar disso o que há de melhor. A beleza de eu não revidar é algo extraordinário, extremamente útil para a minha ascensão espiritual. É o exercício do qual eu preciso. É a circunstância, não é? É o envolvimento do qual eu preciso para poder, então, fazer o que seja mais útil, não é? Defesa em caso de agressão física sem vingança, por exemplo. Então, se ele me bater, eu não vou ficar quieto, eu tenho que me defender, não é? Então eu preciso, a lei de conservação, que ela é inata no ser, não é? A gente posta isso, defendermos. Num simples reflexo nós defendemos de um cisco que vai cair no olho, porque existe em nós esta essência de preservação, a autoconservação. Então, Jesus não estava dizendo que a gente vai simplesmente se expor. De repente eu perco a minha vida aí e volto antes por falta de uma reação. Não é bem assim, então, não é? Pacificação no caso de agressões morais. Quer dizer, a defesa física, até onde nos for possível, sem estar ali pensando, não, ele quer me pegar, agora eu mato ele. Não é isso, não é? Não, vou me defender e sair, não é? Tomar todas as atitudes possíveis, fazer todo o possível para me defender sem eliminar o meu semelhante, não é? Dar todas as escapulidas possíveis sem que eu me comprometa. Agora, no caso das agressões morais, é um estado de pacificação. A humildade, muitas vezes, ela derruba as criaturas, né? Então a superioridade moral ela é inata no indivíduo, quando ele não é atingido, não é? Guarda algumas virtudes, tolerância, paciência, espera o tempo certo, não é? Ora, conta com Deus, né, ante as agressões do inimigo, não é? Mas não precisamos apanhar por opção. Não, isso aí, né, não condiz com a nossa própria estrutura. A defesa da vida é sagrada, porque uma vida é sagrada, não é? Olha, pois, Jesus continua. Né? Aí ele falou, se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, apresentai também a vossa capa. Deixa com ele a vossa capa também. Quer dizer, que coisa, todos os ensinos de Jesus mostrando sempre algo de nós que precisa ser ofertado, não é? Diante daquele que quer nos subjugar, quer nos tomar, quer nos agredir, não é? Nós temos que encontrar a substância mais correta. Então, se o indivíduo quer demandar, olha essa palavra, para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. Então aí Jesus quer dizer que vale mais desprender-se das coisas materiais do que provocar outras consequências. Quantas demandas terríveis, porque faltou simplesmente a humildade de entregar alguma coisa, não é?
até onde é possível, também devemos defender patrimônios que muitas vezes não são apenas nossos. E é preciso entender que a gente está falando também quando a pessoa quer roubar a nossa honra, que é uma coisa moral, quer roubar as conquistas que nós lutamos para conseguir dentro da sociedade, através do trabalho honesto, justo, não é? Mas em algum momento é preciso a gente compreender que vale mais desprender-se do material para não provocar outras consequências. E guardar um princípio que ele é importantíssimo para a gente poder entender, que é o seguinte: nós teremos sempre aquilo que nós merecemos. Né? Então, tipo assim, toma lá, dá cá. Quer dizer, eu perco aqui e ganho ali, porque é da lei. Eu vou ter aquilo que eu merecer. Se eu esforcei e alguém veio e derrubou o que eu construí, independente da minha vontade, naturalmente, é porque eu preciso construir de novo. Essa é a questão. Então eu preciso ter essa visão para entender que se alguém vir demandar conosco para tomar alguma coisa de nós, ofereça a ele outra coisa, mas essa capa a ser oferecida, além da túnica que ele quis nos tomar, do ponto de vista moral, pode ser simplesmente a outra face. A face do desprendimento, do amor, da dedicação, de uma oferenda espiritual à criatura, né? Então é por aí e a coisa vai. Ou seja, Jesus sempre, nestas exortações que ele faz, sempre demonstrando que é preferível oferecer aquilo que seja o lado bom de todas as coisas, do que nós entrarmos na esparrela de também querer cometer o mesmo erro do agressor. Então, a gente porque nesse caso o indivíduo, as criaturas estão se colocando como nossas inimigas ou exploradoras de nós, não é? E aí é preciso então entender que diante do agressor é como então estamos diante do inimigo. Não vamos tratá-lo como tratamos um amigo, né? Senão ele vai tirar mais proveito ainda. E a própria lei das afinidades estabelece que o nosso comportamento natural seria colocar no lugar devido cada uma das criaturas e não simplesmente sair abraçando a criatura, até porque de repente, se ela não me quer mal, ela vai me dar umas bolachadas, né? Mas vai querer acabar comigo, não é? E aí há essa continuidade, né? Ou seja, Jesus observando o quadro vigente, né, dentro da sociedade, porque quando a gente pensa nas leis, pensa na evolução do direito, é muito interessante, não é? As pessoas se pautam pelas leis que foram codificadas, que foram registradas, que foram materializadas através das letras, mas elas definem os costumes, não é? Aliás, elas nascem dos costumes, as leis. E a lei vigente era aquela. Então, primeiro, quando o Hammurabi se desperta para isso, e o próprio Moisés, significava um avanço. Não é? A gente podia pensar assim, mas está falando de vingança e tal. Não, era um primeiro princípio, era um passo para que depois fosse alcançado esses valores que Jesus trouxe. Então, falar assim, dentro de uma sociedade
onde ela era massacrante por parte dos poderosos, dos ricos, dos reis, dos que imperavam, e fala, negócio é o seguinte, se você não vai achando que porque você é isso ou aquilo, que você pode fazer o mal para os outros, não. Se você fizer o mal para ele, agora, a nossa lei, o Código de Hammurabi, está aí, ó. Você vai ter que passar pela mesma pena, a pena de talião, olho por olho e dente por dente. Mas Jesus veio, como em todo o ensino dele, despertar-nos para os valores espirituais. E a primeira entrada para nós alcançarmos os valores espirituais é o desprendimento das coisas da terra. Então, nessa situação onde, vamos dizer assim, o desrespeito ao direito é flagrante, porque está se falando de agressões, de se tomar do outro, não é? Então, aí é muito importante a gente ter esta noção, porque Jesus não iria, por mais difícil a situação, não é? Como essa, porque falar assim, não, a gente perdoa e tal. Mas é aquele que simplesmente quer acabar comigo, se deixar ele acaba com a minha vida. Como é que é isso? Quer dizer, sempre existirá o anteparo espiritual para todas as situações. E mesmo diante dessa situação que eu falo, peraí, eu estou sendo agredido, há uma informação a respeito disso tudo, para nós podermos, então, compatibilizar a nossa vida sempre dentro do viés espiritual que Jesus nos trouxe. Então, ali, Jesus, muito mais do que um código de Hammurabi, mas simplesmente conciliando os 10 mandamentos com o comportamento espiritual do ser humano, Jesus, então, descerra esta realidade para que nós possamos, então, nos transformar diante daquele que nos ofende, daquele que muitas vezes quer tirar tudo que nós temos, não é? Então, aí ele continua dizendo, se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Que extensão disso daí, né? Olha como há uma extensão das coisas espirituais. Fazer o bem, aprofundando o próprio bem. Fazendo o bem com um jeito mais completo, para podermos agir, a fim de alcançarmos os objetivos reais para cada situação. Significando dizer que nós poderíamos fazer as coisas pela metade. Mas aí Jesus vem explicando, então, faça sempre um pouco mais. Diante do que se pede, se você complementar algo mais, é evidente que você estará oferecendo às substâncias, às coisas, à natureza, ao semelhante, ao próximo, a Jesus, ao Criador, um tanto mais daquilo que você pode ofertar. Olha que coisa extraordinária. Então, às vezes, é aquilo que nos vem como sendo um sacrifício, uma dor, uma ofensa, um vilipêndio. E nós pegamos isso, moldamos, trabalhamos e vamos até onde for possível. Porque nós estamos oferecendo a Deus. Nós não estamos contemplando pura e simplesmente aquele que quer nos tirar, que quer nos ofender. Acima de tudo, nós estamos oferecendo as circunstâncias,
ao meio que nos envolve, à vida. Então, tendo esta visão, fica mais fácil para que o suportamento seja um suportamento justo. Não, eu não estou perdendo. Não, eu não estou ofendido porque há um valor acima disso. Eu preciso de compreensão. É evidente que para essas situações nós precisamos guardar virtudes da compreensão, da indulgência. Mas aí significando então investimentos extraordinários. Eu penso que, veja bem, cada gesto nosso, cada atitude em que nós estamos fazendo bem, desculpe, isto é uma beleza sem fim. Eu acho que como agentes que somos da criação, com o papel de estarmos auxiliando, é muito importante o teste dessa natureza, não é? Mas vamos lá. Então, se Jesus falou isso, vamos falar alguma coisa sobre essa coisa de dar mais passos além do que me pediram, né? Além do que exigiram de mim. Os que fazem isso são os que nos subjugam por exercerem poder sobre nós. E não falta, né? A autoridade constituída, o nosso chefe, aquele que numa hierarquia onde qualquer organização a que pertencemos, o vizinho, às vezes, que por circunstâncias é mais poderoso. Né? Então, se nós nos antepormos a ele com um outro procedimento, diferentemente do sentimento de imposição que ele tem para conosco, ele pode começar a ter um sentimento de solidariedade. As pessoas mudam. Quantas pessoas lidam com criaturas muito humildes, senhores dominantes, que dominam as criaturas subalternas, mas que essas lhe ganham de tal forma a confiança que passam a exercer dentro da sua casa grandes influências, assim como muitos escravos fizeram, e se tornaram conselheiros daqueles que os subjugavam. Então, são situações inversas, não é? À própria vingança. É o trabalho de reconstrução do próprio erro daquele que me atinge. Que beleza isso, não é? Servir além da obrigação não é bajulação, e sim ganhar segurança e confiança. É um pensamento que está lá no sinal verde. Porque às vezes, se você serve muito, né, está dando mais passos do que se lhe exigiu, alguém podia falar assim: não, você é bajulador, isso é uma puxação. Na verdade, muitas vezes é ganhar segurança, sim, além de aprendizados maiores, por intensificar o que se está fazendo. Tá, não é? É bacana. Aí é diferente. São coisas que às vezes as pessoas não percebem, não é? O sujeito subjugado falando, trabalhando ali e tal. Quem é que está vendo que ele está construindo alguma coisa maior do que simplesmente aquele que fazer que a envolve? Então, isso tudo é muito importante. Agora, fazer-se indispensável é investimento, então, para mudar o impositor. Na medida que eu cumpro até onde eu posso, eu passo a ser indispensável. E aí ele passa a ser dependente. Passa a ser o meu dependente. Né?
E Jesus continua: dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que vos quer tomar emprestado. Está vendo? Então, estarmos sempre solícitos àquele que precisa de nós. Que às vezes a gente fala assim, poxa, eu me lembro muito desse provérbio, né? Nossa, fulano é assim, a gente dá o pé, ele quer a mão. Não, Deus me livre. Às vezes a pessoa fica, nossa, fulano eu vou te contar, não, Deus me livre. Ele quer explorar a gente, não é? Então nós precisamos estar sempre solícitos e prontos para atender a necessidade do próximo. Se ele está exigindo um pouco mais, essa é a necessidade dele. Então eu preciso garantir que eu estou atendendo com uma certa preciosidade. Até porque Jesus falou, né, o que você fizerdes ao mais pequenino da terra, é a mim mesmo que o fazeis. Por mais impositor que a criatura seja, ela está na condição da pessoa dependente. Então eu preciso auxiliá-la, né? O que as criaturas nos tomam não passa de empréstimo, né? Nós dissemos isso, a lei de ação e reação. Tudo o que me tomarem, eles terão que repor. E eu acho que vem com juros, porque se dá um tempo depois para a criatura própria se modificar, e aquilo que vai nos acudir vem num momento tão oportuno. Não é sempre assim? Não tem coisas que acontecem com a gente que chega assim, não é? E as ofertas dos outros, eles estão repondo. Então a gente não tem perda, não existe perda. Tudo é colocado no lugar certo. Então aquilo que eu faço em benefício do semelhante, apesar da arrogância dele, da imposição dele, é investimento. É investimento, né? Então vale a pena fazer tudo isso com muito amor. Mas vamos para orientações finais do Evangelho, que foram bem objetivas ali colocadas, não é? Para a gente finalizar. São 7 itens, 8 itens provavelmente, né, que nós temos aqui. Então, pelas orientações mais objetivas, Jesus não impede que defendamos, mas não recomenda a vingança. Esse é o ponto. Não é preciso retribuir o mal com o mal. Na introdução lá das 21 sugestões, contribuições dos filósofos, né, que antecedem ao cristianismo, já existia essa ideia do próprio Sócrates, já falando sobre o perdão, indiretamente. Não há que retribuir o mal com o mal. Aceitar com humildade o que vem para diminuir o nosso orgulho. Olha outro aspecto aí. Então, de repente, aquilo que nos vem, da forma que vem, as criaturas nos atingindo, querendo tomar o que é nosso, nos ofendendo, é para diminuir o nosso orgulho, muitas vezes. Então, esse é um ensinamento do Evangelho. É melhor ser ferido do que ferir os outros. Evitar o ferimento é um papel nosso, é um direito nosso. Mas se formos feridos, pensar assim, não, ainda bem que não fui eu que feri os outros. Entre uma ferida a cicatrizar-se em mim ou uma ferida a cicatrizar-se no outro, deixa que eu me cuido.
Porque se eu ferir o outro, não sou eu que vai ter a oportunidade de auxiliá-lo a curar, que ele nem vai aceitar. Mas se eu for atingido pela ferida, eu posso me cuidar. Suportar injustiças e não cometê-las. É esse o nosso papel. Não é? Vale mais ser enganado do que enganar. Está lá no Evangelho. Tentando traduzir tudo isso que Jesus falou. Né? Às vezes a gente é ludibriado. Mas seria muito pior se nós estivéssemos ludibriando os outros. Né? Vale mais ser arruinado que arruinar. É brabo, né? Mas tudo isso colocado dentro de uma justiça que não é mais o Código de Hammurabi, nem o preceito do olho por olho, dente por dente. É a consumação de uma lei divina, natural, que Jesus trouxe para nós podermos nos governar, mesmo diante das agressões, mesmo diante do inimigo. Lembrar, finalmente, que quanto mais buscarmos comportamentos espirituais, menos atingidos seremos pelas coisas da terra. Grande abraço, muita paz para todos. Paz nos lares, né, nas nossas casas, junto aos nossos familiares. E que saibamos comportar-nos diante das agressões da vida. Muito boa noite. Obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver.
com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.